Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, a ideia é plantar cactos e suculentas de uma maneira bem simples e fácil de fazer. Cactos e suculentas são plantas que estão muito sendo cultivadas, algumas com espinhos, outras não têm espinhos, algumas dão flor, outras não. Mas uma característica geral dessas espécies, elas acumulam água no corpo da planta ou na folhagem. E essa característica é um dos motivos que faz com que as pessoas colecionam. Além de ser muito exóticas, bonitas e charmosas plantas, esse acúmulo de água faz com que ela não precise de água frequente, ou seja, você pode às vezes deixar uma semana, 15 dias sem molhar sua planta. Hoje eu vou plantar 3 mudas que eu ainda não tinha. Paulo Roberto, um aluno meu, sabia que eu coleciono e me deu de presente. Então, obrigada, Paulo, vai ser plantadas as mudinhas. Essa daqui é a eufórbia. Ela não é um cacto de verdade, apesar de estar me machucando aqui, ter um pouquinho de espinhos. Ela é da família das euforbiáceas, inclusive prima do bico de papagaio, da coroa de Cristo, que nem parece essa planta. Essa daqui é a Euphorbia lactea cristata, e esse cristata é essas ondinhas que ela vai dando, ela cresce com esse acabamento, e por isso dá um charme bem legal. Essa outra pequenininha aqui são galinhos da Monvilha, que é uma outra plantinha também, que apesar de estar muito delicada aqui, ela vai crescer também da forma cristata, é uma variedade com a forma cristata. Essa sim é um cacto de verdade. Essa outra pequenininha aqui é uma espécie de falcária, parece ser a falcária tigrina. É uma planta muito interessante, o nome dela, falchus, do latim, significa boca de animais e realmente parece uma boquinha cheia de dentes. E uma característica legal dela é que ela dá flor. Ela não é cacto, é uma suculenta e ela abre uma flor grande amarela muito bonita. Para você ter sucesso com seus cactos suculentos, você deve estar atento aos vasos que você vai escolher, tipo de vaso, material que está sendo escolhido, a drenagem desse vaso, é importantíssimo isso, e a mistura de terra que você vai fazer. Vasos muito interessantes são vasos cerâmicos, vasos de barro. Às vezes eles vêm sem impermeabilização, ou às vezes também a gente impermeabiliza ou já compra eles impermeabilizados. De preferência para cactos, a ideia é que não seja impermeabilizado. Caso seja, não tem problema, a gente vai fazer uma drenagem mais caprichada e uma mistura de plantio também bem especial. O que você vai precisar para plantar? Então, o material de drenagem pode ser feito de argila expandida, brita, caco de telha, são ótimos elementos pedriscos, né, que a gente coloca no fundo do vaso. Para a terra não misturar com esses elementos, a gente usa às vezes um feltro chamado de manta de drenagem. É facilmente encontrado em casa de construção, materiais que vêm de construção, como também tem gente que usa areia pura por cima desses pedriscos. Existe no mercado misturas próprias para plantio de cactos suculentas. Às vezes você encontra em garden centers, em floriculturas, essa mistura pronta. Você mesmo pode fazer. Eu já falei em um vídeo especial sobre substratos. Clica aqui que você vai ver vários tipos de substratos, não só para cactos suculentas, mas também formas de fazer essa mistura, especialmente para suas plantas. A base da minha mistura vai ser de substratos para plantio, que a gente encontra no mercado mais fácil do que os substratos para cacto suculento. Ele é uma mistura clássica, normalmente é misturado terra com composto orgânico ou terra com esterco. Eu vou misturar meio a meio um substrato para plantio com areia. Eu escolhi a areia grossa de construção mesmo, areia grossa lavada. E a ideia é misturar muito bem essa mistura de terra para que a areia envolva bem. E a ideia é misturar esses ingredientes mesmo para que essa terra fique bem arenosa. Com a mistura pronta, vamos fazer a drenagem. Eu vou usar argila expandida, colocando uma boa quantidade embaixo. Se eu colocar a terra aqui, ó, essa terra vai caindo e por isso eu não devo fazer isso. Eu devo colocar algum elemento para neutralizar e assim a gente coloca esse filtro. Como esse recipiente ele está maior e ele está impermeabilizado, e a ideia eu vou usar a planta maior, que é um tipo um cactus, ela é mais pimenta, eu vou encher com mais argila. A argila colocada, a gente coloca a manta. Como as minhas mudas vieram sem torrão, eu vou colocar bastante camada de terra para plantar.
Quando ela já vem com torrão, você forra o fundo com a terra, acomoda a planta, veja a altura para não ficar muito baixo nem muito alto e vai completando com substratos. Estou colocando a terra e vou colocar a eufórbia. Porém, pegando assim eu consigo, mas para pressionar, para posicionar melhor, eu não vou ter boa segurança não, vai machucar a minha mão. Então a técnica que eu uso, que é muito simples, é fazer uma cinta de jornal. Porque agora eu pego a planta e consigo posicionar sem machucar a minha mão. Certifique se elas não ficaram bambas, pressione levemente até sentir que ela ficou firme sozinha. Veja se não ficou nem muito baixo nem muito alto, porque se ficar muito baixo ela pode apodrecer, se ficar muito alto ela pode sentir as raízes e ficar também não muito bonita. Depois a terra bem nivelada e pressionada, a gente vai fazer o acabamento. Eu posso deixar assim, já estão plantadas, mas a gente pode dar um charme maior aí ao seu vaso. Então a gente pode vir com pedrinhas, pedriscos, que são de diversas cores, várias tonalidades. Você pode usar só os branquinhos ou vem um tom mais creme. Eu escolhi esse misto. Eu já falei sobre alguns acabamentos para forrar os vasos e canteiros. Clica aqui nesse vídeo. Porém, se você optar por pedrinhas mais claras, branquinhas, faça um cuidado de colocar por cima da terra ou uma areia, ou vir com uma camadinha da manta pitim, a manta de drenagem, para essa pedrinha não encardir. Nesse caso, as pedrinhas são mistas e não é preciso de colocar essa camada de proteção. É só colocar. Esse pedrisco é muito interessante porque além de ficar bonito, decorativo, ele também favorece o não apodrecimento da sua base da sua planta. Então, quando uma rega é excessiva ou choveu na sua planta, essa água batendo nela não vai favorecer o apodrecimento. Bom, se você quiser, além de fazer os vasos para sua coleção, quiser dar uma cara de mini jardim, pode vir colocar uma pedrinha no vaso. Fica bem charmoso também, dá uma composição meio árida no seu vasinho. Bom, cuidados básicos aí para você ter sucesso com os seus cactos e suculentas. De uma maneira geral, são de meia sombra, que precisam um pouquinho de sol ou sol pleno. Essas espécies mais espinhentas são mais de sol pleno mesmo, mas essa pequenininha aqui precisa de pelo menos 2, 3 horas de sol para dar flor. Rega. Sendo cacto suculenta, a rega é moderada. Apesar de ter feito a drenagem, estar usando um vaso cerâmico, colocar a pedrinha por cima, é interessante eu molhar, esperar secar e molhar de novo. Sobre adubação, como a gente já plantou com uma terra que tinha um pouco de matéria orgânica, a gente não precisa de adubar agora não. Vai depender da espécie, pode ser uma adubação equilibrada, um NPK 10-10-10, ou às vezes, dependendo da planta que você está cultivando, um elemento que tenha mais rico em potássio também favorece ao desenvolvimento de cactos suculentos. Sobre reprodução, depende da espécie que está sendo cultivada. Então tem plantas que se entolceram, a gente vai desenvolver a reprodução por divisão de touceira, ou algumas a gente vai fazer estaquia nelas também. Bom, lembrando que as eufórbias, de uma maneira geral, são plantas que soltam látex, um leitinho aí, que esse leite é tóxico, cuidado no manuseio dessa eufórbia aqui. Um dos problemas que acontece com o cultivo de cacto suculenta é na manutenção, no cuidados diários que a gente tem nessa planta. Elas precisam de uma claridade muito intensa, quase sempre, os cactos de sol. Precisa de 2, 3 horas de sol no mínimo aí para essa planta sobreviver bem. E outra coisa que acontece é a rega excessiva ou muita umidade no ar faz com que essas plantas apodreçam e também não fiquem bonitas não. Bom, você pode escolher outros tipos de vasos. Eu escolhi vasos mais simples por causa da minha coleção mesmo. Uma coisa interessante é pensar no crescimento da planta, na proporção dela. A eufórbia vai crescer, vai ficar proporcional. E essa pequenininha aqui, ó, tá bonitinho, bem charmoso. Ele vai daqui a pouco precisar de eu trocar de vaso, aumentar esse vaso, porque a tendência é ela crescer um pouco mais. E aí,
Gostou de conhecer um pouco mais sobre o cacto suculenta, formas de plantio? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, curta o vídeo se gostou, compartilhe, se inscreva no canal se não inscreveu, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, visite o site, tem muita dica legal lá e até a próxima!